Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu tentar explicar um pouquinho como que vai funcionar a automação do sistema aqui de gerenciamento de sensores analógicos, né? Não só para a temperatura, a gente pode mudar essa história, a automação. A princípio, esse aqui tá com um gerenciamento para ar-condicionado. Então a gente vai ler temperatura. O objetivo é realmente economizar energia, porque a gente está fazendo com um cliente que tem dois data centers, duas salas online, tá? E existe horas do dia onde os processos estão mais correndo mais forte ali, os ventiladores dos hackers, os servidores, as suítes, tudo promovem um aquecimento da sala, tá? E ele tem dois ar-condicionado em cada sala, e esses ar-condicionado, dependendo da temperatura, vão ficar ou apenas um ar-condicionado, ou nenhum, ou os dois ares atuando aí no sistema, tá? A princípio nós vamos determinar uma temperatura lá, 17 graus, alguma coisa no ar, tá? E o sistema vai gerenciar o processo. Então vamos por parte, vamos observar algumas coisas. Eu vou até a, melhorar. Não, eu acho que o tempo não vai precisar. Eu aqui estou simulando a temperatura com o potenciômetro, só que os potenciômetros ficam bem sensíveis, tá? Então às vezes vai dar alguns saltos aí de temperatura. Então, para evitar comutações muito próximas de temperatura, eu vou vir aqui em configurações, tá? E aqui a gente vai ter dois grupos de configurações de temperatura, tá? Lembrando que existe a temperatura mínima, o estágio 1, que é tipo uma média, e o estágio 2, que é a temperatura máxima, tá? O que acontece? Sempre a temperatura mínima tem que estar abaixo do estágio 1 e o estágio 1 abaixo do estágio 2. No tanto que isso aqui, ó, se eu tentar subir a temperatura mínima, as demais também vão se ajustando, tá? Então a temperatura mínima sempre vai ter que estar abaixo dessas duas e essa sempre abaixo do estágio 2. Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai, porque o potenciômetro é muito sensível, tá? Até porque a temperatura não fica oscilando assim em grandes proporções, né? Então vou colocar aqui, ó, temperatura da sala 1, do grupo 1, em 10, temperatura média em 50 e a temperatura máxima, que eu vou colocar 90, porque o potenciômetro é complicado. Só pra gente... Vou colocar 80, beleza? Vou dar o OK. Eu vou salvar esses estágios aqui de temperatura. O grupo 2, vou fazer a mesma coisa, temperatura mínima vou deixar em 10, temperatura média que liga, vamos dizer assim, o primeiro ar condicionado. A mínima é usada para desligar os dois, tá? Um pouco chegou a 10 graus dentro da sala online, para que ficar gastando energia do ar condicionado até ventilando? Então desliga, tá? Vou deixar a temperatura para startar o primeiro ar aqui em 50. Lógico, essa temperatura é muito alta, né, gente? É só para simular aqui. E vou colocar 80 na temperatura máxima, beleza? Porque com o potenciômetro eu não consigo oscilar assim muito próximo a temperatura da outra, não, tá? Então tranquilo, beleza, tudo configurado, dei OK nos dois casos. Vamos até sair aqui, ó. Beleza, atualizou a tela. Vamos voltar lá nas configurações e ver se está tudo salvo. Ó, 10, 50, 80, 10, 50, 80. Perfeito. Eu vou até demonstrar aqui por um usuário web que eu criei, que eu acho que fica melhor a visualização. Dá para mim dar o zoom aqui, ó. Acho que aqui vai ficar legal. Tranquilo. Bom, primeira visualização. O que a gente tem em tela? A gente tem nossos termômetros indicando temperatura zero. Eu zerei os potenciômetros, tá? A temperatura da sala 1 está verde, está abaixo da temperatura máxima. Ele só vai ficar vermelho aqui quando ele atingir a temperatura máxima, tá? Os ares condicionados lá, sala 1 vai ser mais ou menos nessa ordem, tá? AR 1, AR 2, AR 3 e AR 4. Tá? Então, a dupla da sala 1, AR 1 e AR 2. A dupla da sala 2, AR 3 e AR 4. Beleza?
Esse relógio aqui mede a temperatura da sala 1, esse relógio mede a temperatura da sala 2. Quando eles estão vermelhos, isso significa que eles estão desligados, tá bom? Isso aqui é um status, um feedback virtual de acordo com o pulsar, se eu liguei ou se eu desliguei. Porque a gente não tem um feedback físico do ar-condicionado, até para não alterar nada no equipamento do cliente, tranquilo? Por isso, como é um feedback virtual, que existe essas opções aqui de sincronismo. Vamos supor que o ar-condicionado aqui está indicando desligado, mas alguém foi lá na sala e apertou o controle. Teoricamente, como ele não foi acionado pela automação, ele vai continuar indicando aqui desligado. Aí o que eu faço para sincronizar? Vamos supor que esse problema está acontecendo só na sala 1. Eu venho aqui, ó, e clico aqui no sincronismo da sala 1. Tá? O ar-condicionado, teoricamente, já está indicando no virtual desligado. Aí eu vou na sala online e verifico. Ah, tem algum ligado? Ah, tem, ficou um ligado. Eu pego o controle e desligo, tá? Para sincronizar, para começar o processo. Aí o ar-condicionado, todos os dois vão estar desligados. Eu venho aqui e starto o processo novamente. Beleza? Eu liguei o processo ali da sala 1, do automático, tá? Então agora eu tenho o ar físico desligado e o ar virtual feedback aqui também desligado. Bom, nisso e o automático aqui, ó, pessoal, se eu quiser, vou explicar ele de uma vez. Aqui ele está rodando no automático. Então tá temperatura zero, todos os ares mostrando aqui que está desligado, as temperaturas abaixo. Aí eu vou passar isso aqui para o processo manual. No caso do manual, que o zoom ficou muito grande. Então vamos lá. Passei para o processo manual. As salas de sincronismo estão ativas e sincronizadas, e eu tenho controle aqui, ó, do ar. Nesse caso do processo manual, se por um acaso eu desligar aqui, ó, como que a parte do sincronismo também funciona aqui no processo manual. Se eu desligar o processo da automação aqui de sincronismo da sala 1, se eu tentar ligar o A1, ó, ele dá o pulso, mas não liga. Agora, se eu ligar aqui a sala, eu vou permitir, tanto no automático quanto no manual, alguém ligar o ar da sala 1, tá? Então, ó, vou ligar o ar da sala 1 via manual, ele apresentou verde lá em cima que o ar 1 está ligado. Vou ligar o ar 2 da sala 1, beleza, o ar também está ligado. Tudo bem que está em 0 graus, mas eu fiz o processo no modo manual, tá? Vou ligar o ar 1 da sala 2 e vou ligar o ar 2 da sala 2. Então agora eu tenho todos os ares do sistema todo ligado, tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Se eu, isso aqui é até um bom exemplo aqui, ó. Vamos supor que lá na sala agora está invertido, tá? Eu tenho aqui indicando a sala 1, está indicando que o ar está ligado, mas no físico lá está invertido, está desligado. Aí eu aperto aqui, ó, sincronizar a sala. Desculpa. Antes disso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai demonstrar que aqui, ó, as temperaturas estão zeradas. Eu vou passar o processo aqui para automático. Olha o que vai acontecer. Observa com os ares aqui, ó, eles estão ligados, mas está em 0 graus. Vou passar o processo para automático. Ele já pulsou aqui na placa e desligou todos os ares, porque a temperatura está muito baixa. Ela até aumentou um pouquinho aqui que eu encostei no potenciômetro, tá? Então tranquilo, aquilo que eu estava falando é tipo isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou oscilar um pouquinho a temperatura da sala 1. Olha lá, chegou a 28 graus, 44 graus, o ar 1 ligou, porque o nosso limite para ligar o A1 já chegou lá, porque o potenciômetro chega lá em 50 e volta um pouquinho para 44, tá? Então ligou o A1. Ele só vai desligar quando agora atingir a temperatura mínima. Um ar só vai desligar quando atingir a temperatura mínima. A ideia realmente é manter um ar. Isso a pessoa configura lá os parâmetros do jeito que ela quiser. Tranquilo? Vamos supor agora, ó, agora vai dar uma situação legal. Vamos supor que o ar está invertido. Aquele que tinha que estar ligado está desligado. O virtual está invertido com o físico.
Aí eu vou fazer aquele processo. Observe, você vê, na hora que eu clicar aqui, ó, todos os ares aqui vão desligar, tá vendo? Aí eu vou lá e vou verificar. Eu tenho que manter os dois ares lá da sala 1 desligado fisicamente. Eu pego o controle e desligo quem tiver ligado. A partir daí, quando eu clicar aqui de novo, ó, ele vai fazer o processo, analisar a temperatura e... Ah tá, agora ele está indicando 43. Os nossos limites para ligar o A1 é 50, então eu vou ter que aumentar mais um pouquinho. Naquela hora ele ligou porque a gente não mexia no potenciômetro, ó. Agora ele ligou. Eu mexi aqui um pouquinho, não encostar no potenciômetro, ele vai lá em 50 rapidinho e volta, tá? Então beleza, ele ligou. E olha que interessante. Antes ele tinha ligado o A1. Como o A1 já tinha funcionado e depois desligou, agora ele ligou o A2, tá? Vamos observar esse detalhe agora no processo automático. O A2 está operando. A temperatura vai começar a subir, vai chegar lá, ó, 94 graus dentro da sala. Bom, passou dos 100 graus, passou dos 80, opa, indicou vermelhinho aqui de temperatura muito alta na sala, apesar de ter também aqui no cronômetro, né? E no relógio, desculpa. E indicou os dois ares ligados. O último ar que ligou, se não me engano, agora foi o A1. Esse aqui já estava operando, o AR1. Então, esse aqui está com menos tempo de operação, tá? Aí a temperatura vai começar a cair. Teoricamente, o próximo ar que tem que desligar é o AR2, porque ele estava com mais tempo em operação. O AR1 continuou, tá? Então, agora o A1, o AR1 da sala 1 está com mais tempo de uso. Isso é legal, gente, porque equilibra o tempo de vida útil, os tempos de manutenção de filtro, eles vão sincronizando. Então aqui, ó, o AR1 agora está funcionando e o AR2 desligou. Se a temperatura continuar subindo, o potenciômetro é foda, ela chegou a 80, agora deu certo. O AR2 agora ligou e o AR1 também está ligado, só que o AR2 ligou agora. Se a temperatura começar a cair, quem tem que desligar? O AR1, que já está mais tempo funcionando. Aí a temperatura, olha lá, começou a cair, tal, o AR1 desligou, beleza? Subiu de novo, o AR1 vai ter que ligar, o AR1 ligou. Se começar a cair, quem tem que desligar agora? O AR2. E assim ele vai alternando quem está trabalhando e deixando todo mundo trabalhando ao mesmo, vamos dizer assim, o tempo de trabalho dos ares vão ser iguais, tá? Então tá. Olha lá, a sala 2 também, mesma coisa. Vou começar a subir a temperatura. Olha lá. Chegou a 70 graus, partiu o AR2. Chegou agora a 90 graus, lá, 107 graus. Olha lá, AR3 e AR4 tá ligado, a sala com os dois AR funcionando. Começou a cair a temperatura, caindo, 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 caindo. O potenciômetro é difícil demais. Olha lá, vai desligar o AR3. E se chegar a menos do que os 10 graus lá que a gente colocou, desliga os dois ares condicionados, tá? O potenciômetro aqui é uma oscilação muito rápida, tá? Então, a gente talvez não vai conseguir visualizar isso certinho, mas se ele passou realmente por aqueles valores, né? Ele vai fazer essa comutação do ar, tranquilo. Bom, agora, imagina o seguinte, se a gente trabalha com feedback virtual em memória, imagina se acabar a energia no estabelecimento. Normalmente o ar-condicionado não está em no break, ele está direto na energia da concessionária. Então aqui eu vou simular agora, ó, a energia acabando. Olha lá, ó. A energia acabou, os ares, teoricamente as memórias agora vão sincronizar que estão todas desligadas. Vai começar a operar o sistema que aqui é a nossa concessionária, é a CEMIG. Olha lá, ó, vai dar o alerta, beleza.
A temperatura continua gerenciando, mas você já tem um alerta que o sistema está sem energia, beleza? Ao voltar, como ele zerou, né, sabe que os usuários estão desligados, ao voltar ele dá um tempo, percebe essa alteração, como as temperaturas aqui estão todas abaixo da temperatura que é para partir o primeiro ar, ele não aconteceu nada. Quando começar a subir, ele vai fazer o gerenciamento e começa o processo todo novamente, tá? Então, não importando, ó, se mesmo que tiver lá no talo as temperaturas, ó, vamos partir todos os ares aqui, olha lá, ó. Tá, as temperaturas tudo acima de 80 graus, todos os ares funcionando, tudo belezinha. E eu tirar do processo aqui automático, vou partir para o processo manual. Aí eu posso, não importa, desligar qualquer ar, ó. Dei o pulso nos 4A, todos os 4A desligaram, beleza? Se caso você chegar aqui e clicar no automático novamente, ele automaticamente já deu os pulsos aqui nos 4 e ligou todos os ares porque a temperatura está lá no talo, beleza? Então a ideia do sistema de automação é assim, tá? A gente está fazendo algumas alterações aí para o processo também de estufa, tá? Trabalhar com temperatura e umidade, mas com base nesse sistema. Tranquilo? Então valeu. Espero que tenha entendido aí.